Você pode dar uma salva de palmas para esse louvor maravilhoso? Amém? Aleluia. Ela estava bebendo água. Aleluia, Deus é bom. Amém? Aleluia, que dia maravilhoso onde a gente pode estar recebendo a palavra de Deus pela manhã, à tarde, à noite. Amém? Quem dera se em breve tivéssemos 4 cultos. Mas é bênção para a nossa vida. Quanto mais nós somos alimentados pela palavra, sabe, amados, tem coisas que a gente não costuma fazer em casa, ou não tem o hábito, não somos disciplinados, como até foi pregado agora pela tarde. Mas quando a gente chega aqui na igreja, é uma oportunidade que a gente tem de poder estudar a palavra. Luz. Gostou? É bênção de cá, é bênção de cá, é bênção de todo lugar. Aleluia. Então haja luz e houve luz. Amém? Então, amados, eu quero falar com você, né? O Espírito Santo, quer falar com você nessa noite. Algo espetacular, uma mensagem cristocêntrica, amém? Que vai trazer mais entendimento daquilo que é o nosso Jesus, o que Ele fez por nós, amém? Quero falar sobre Cristo, aquele que não condena, amém? Talvez esse seja o tema aí, nessa vibe aí, amém? Mas voltamos um pouco lá para o Antigo Testamento, nós temos a história do povo de Israel, Moisés liderando aquele povo, e diz que Moisés, ele antes de libertar o povo, ele subiu ao monte e encontrou com a sarça ardente, onde lá estava a presença de Deus, e Deus falou com Moisés, disse: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é um lugar santo. E Deus ali começa a falar com Moisés, chamando ele para um propósito. Diga, Moisés foi chamado para um propósito. Então Deus fala com Moisés e diz: olha, Moisés, preciso que você vá para a terra do Egito, libertar o meu povo, que vive em escravidão, que vive lá debaixo de jugo, sobre o jugo de Faraó, e eles clamam a mim, estão ali em sofrimento, estão clamando a mim, e eu estou levantando você para que você vá e liberte o meu povo, lidere o meu povo para que eles sejam libertos da escravidão do Egito. E sabe, amados, Moisés, ele é uma tipificação, uma imagem de Cristo no Antigo Testamento. Porque assim como Moisés, ele foi levantado para libertar o povo da escravidão, Cristo também foi libertado, ou foi levantado para libertar o povo da escravidão. E de que escravidão é essa? A escravidão do pecado. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz que para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Para quê? Para que vocês não vivam mais debaixo de jugo de escravidão. Amém? Diga assim: eu sou livre. Porque Cristo me libertou. Amém? E Moisés conseguiu cumprir o seu chamado, conseguiu cumprir o seu propósito. E Moisés, ele foi identificado também como um libertador, aquele que tirou o povo do Egito. Amém? E eu quero que você abra aqui em Mateus, capítulo 4. Desde a queda do homem, Deus já planejava, já tinha o plano de libertar o seu povo. O povo que foi entregue sobre o jugo de escravidão para Satanás devido ao pecado de Adão. E aqui no capítulo 4, versículo 12, diz: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Versículo 15: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz.
sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou a luz. Amém? Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém? Então Isaías tinha profetizado isso lá em Isaías capítulo 9, versículo 1, 2. E ele diz: olha, o povo que andava em trevas, o povo que vivia uma vida de trevas, viu a sua esperança. Ele viu a grande luz. Amém? E ele está se referindo a Jesus, porque logo no versículo 6 ele vai dizer: porque um menino vos nasceu, um filho se nos deu. Então o governo estava sobre os seus ombros, ele será chamado Emanuel. Ele será chamado Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aquele que iria estabelecer o seu reinado. E o seu reinado não era por um período. O seu reinado, ele disse que o seu reinado era para sempre. Amém? Então o reino de Deus, através de Jesus, ele estaria sendo implantado. Amém? Através de Jesus, não um reino aqui da terra, mas um reino celestial. Um reino a qual eu e você teríamos direito. Amém? Mas sem essa libertação, sem que nós sermos livres dessa condição de pecado, nós não tínhamos acesso. Nós não tínhamos como se achegar a Deus por causa do pecado. A Bíblia diz lá em Isaías 59, diz que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Amém? O pecado não deixa o homem chegar na presença de Deus. Mas a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 21, que ele está falando de Jesus, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por mim e por você. Para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E a palavra justiça, ela quer dizer estar na presença de Deus, ser justo, estar na presença de Deus, como se não tivesse pecado algum. Livre de toda condenação. Amém? E essa profecia aqui, Jesus já estava citando aquilo que Isaías tinha profetizado, e Jesus estava repetindo aquilo que ele tinha feito, que era chegado aquele tempo da manifestação daquela profecia acontecer. Amém? Amém? Glória a Deus. Agora abre lá a tua Bíblia, lá em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1, estou lendo na versão NVI, tá? Desculpa aí, mídia. Perdoa aí, viu? Versículo 1 diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Versículo 10, pula para o 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, versículo 12, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Versículo 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Amém? Mas ele teve que vir ao mundo, ele teve que vir para a terra para cumprir uma missão, para estabelecer algo, um propósito que foi determinado na sua vida, que era salvar a humanidade, que era libertar o homem do seu caminho de maldade. Amém? Estabelecer aquilo que ele disse, estabelecer o reino de Deus. Como? Mostrando para as pessoas que através dele as pessoas poderiam ter acesso a uma vida eterna, ao reino dos céus. Amém? E ele diz, aquele que é a palavra,
Ele veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. Por isso que ele diz que ele veio para um povo específico, ele veio para um determinado povo, para que através desse povo o evangelho pudesse se expandir, pudesse ser anunciado. Mas ele disse, olha, mesmo ele não tendo recebido, mas a todos o quanto receberam. Ele já fala de um povo separado, ele fala dos gentios, que não tinha a aliança, não era o povo da aliança, mas ele disse, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber o quê? Os que creram no seu nome. Amém? Então ele veio implantar, ele veio demonstrar que através dele, a libertação, o direito de se tornar filho, nós poderíamos alcançar. E ele diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E a Bíblia diz que o povo viu, né? O escritor falando, vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Lá em Hebreus capítulo 1, diz que Jesus ele veio e ele é a expressão exata do seu ser. Ele veio demonstrar, ele veio cumprir aquilo que foi determinado por Deus. Porque ele diz assim, olha, eu não vim fazer minha própria vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Tudo o que eu digo aqui é o meu Pai que manda dizer. Tudo o que eu faço aqui é o meu Pai que manda eu fazer. Eu não sou inspirado por mim mesmo, mas eu sou inspirado por aquele que me enviou. Amém? Pelo Espírito da verdade. Amados, nós vemos aqui Jesus como um homem cumprindo um propósito de Deus. Ele precisava buscar a Deus, Jesus precisava orar a Deus, Jesus precisava jejuar, Jesus precisava interceder, mas ele não era Deus. Mas na sua humanidade, na nossa identificação, porque ele tem que se identificar como homem, ele demonstrou que é possível. Ele demonstrou que é possível a gente renunciar àquilo que nos atrasa, que nos atrapalha, aquele peso que nos impede da gente crescer, impede da gente correr. Para quê? Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia! Como foi ministrado pela tarde, uma vida de disciplina. Mas se a gente não tiver disciplina, uma disciplina na palavra, a gente não vai a lugar nenhum, a gente vai ficar estagnado. Mas quando a gente age de acordo com as Escrituras, como ela nos ensina, como ela nos inspira para a gente agir, a gente vai experimentar muitas coisas boas do Senhor. Se quiseres de mim ouvides, comereis o melhor dessa terra. Temos condições para isso. Por quê? Porque agora o Espírito Santo ele habita dentro de mim e dentro de você. Existe uma graça. Uma graça que nos fortalece, que nos capacita a cumprir verdadeiramente aquilo que está escrito. Ah, pastor, é muito difícil. É difícil quando a gente não quer. Quando a gente não quer, tinha até uma propaganda antiga, né? Quando a gente não quer, qualquer desculpa serve. Mas quando a gente quer, meu irmão, quando a gente decide verdadeiramente fazer a vontade de Deus, coisas grandes. Ele disse, olha, obras maiores vocês farão. Jesus fez muitas coisas, mas ele disse, vocês vão fazer mais. Você olha assim, eu vou fazer? Sim. Não foi um Zé Buchudo que falou, não, foi Jesus. O Deus da sua palavra, aquele que é a palavra, aquele que estava no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Elohim, os céus e a terra. A pluralidade de Deus, a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Estava desde o princípio. Quando Deus disse, façamos o homem, conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Estava ali os três, fazendo o homem. Ele estava desde o princípio, ele é a palavra. A palavra se tornou carne e habitou entre nós. Andou entre os homens. Amém? Aleluia. Adianta um pouquinho lá em João capítulo 8. João 8, 32.
muito conhecido entre nós. Quando eu cheguei no Verbo da Vida, esse versículo era estampado assim embaixo do letreiro. Disse: e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E no versículo 36, vai lá para o versículo 36, que diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quando é que nós vamos ser verdadeiramente livres? Quando o Filho de Deus nos libertar. Essa liberdade, essa libertação, quem traz é Ele. Quem verdadeiramente nos tira de um lamaçal de pecado e nos dá uma condição de vivermos como filhos de Deus, como herdeiros, no reino do Filho do seu amor, vivendo o melhor dessa terra. Amém? Isso não quer dizer que não vai haver circunstância, não vai haver dificuldades, vai vir para todo mundo. Mas, meu irmão, quando você tem o Espírito Santo dentro de você, quando você tem a instrução da palavra para você saber fazer tudo em toda e qualquer situação, meu irmão, você vai se dar bem. Amém? Você vai saber sair de toda e qualquer cilada daquilo que Satanás tenta colocar na minha e na tua vida. Amém? Porque o Satanás, ele fica o tempo todo tramando coisas para tentar nos tirar desse caminho, nos tirar desse foco. Mas, meu irmão, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, corramos para o alvo. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, ele é fiel para completá-la até o quê? Até o dia de Cristo. Aleluia. Aleluia. Então o Filho, ele veio para libertar. Jesus, ele foi levantado com um propósito, para morrer por nossas vidas. Abre lá em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2, versículo 13. E diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões. Diga todas. Se Ele perdoou todas, ficou alguma? Diga todas. É todas. Está vendo? Uma explicação melhor do que essa não tem, né? E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles lá na cruz. Aleluia! Sabe, quando o diabo pensou que tinha vencido, quando viu Jesus ali pregado naquela cruz, e ele pensava ali que ele tinha ganhado, ele tinha vencido aquela guerra, aquela batalha contra o Cristo, na verdade ele perdeu. Foi ali onde ele foi humilhado, foi ali onde ele foi derrotado, ele foi exposto à humilhação, porque Jesus o destronou, através da morte e da ressurreição de Cristo. Jesus tomou a chave da autoridade, da vida e da morte e deu à sua igreja. Aleluia! Aleluia! Jesus triunfou sobre ele naquela cruz. Aleluia! Aleluia! Abre lá em Romanos, capítulo 5. Vamos ver alguns versículos para a gente ficar bem estabelecido naquilo que a palavra nos ensina sobre a nossa libertação do pecado, de tudo aquilo que o pecado ele introduziu na humanidade. Versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Diz: pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele,
muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Versículo 18, consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. 19, logo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Aleluia! Aleluia! Você percebe aquilo que foi feito em Adão, aquilo que foi cometido em Adão, o pecado que foi originado em Adão, em Cristo, tudo isso foi anulado. Em Cristo, tudo isso foi dissipado. Amém? Porque Adão, a Bíblia diz que por causa da desobediência de um único homem, o pecado reinou na terra, o pecado passou a habitar na terra. Mas ele diz também por causa da obediência de um único homem. Todos se tornaram justos. Mas existe aqui um propósito, existe aqui uma consequência, uma condição. Abre lá, adianta um pouquinho em capítulo 10 de Romanos. Porque Jesus ele trouxe a disposição da salvação, da graça a todos os homens. Como é que se torna salvo? Como é que nós alcançamos essa salvação? Capítulo 10, versículo 9, ele diz: se, olha aí a condição, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Todo aquele. Então não existe restrição. Ah, mas eu nasci numa tribo tal, eu nasci numa cidade tal. Ele diz que é todo aquele. É sem restrição. Não tem judeu, não tem gentio. Mas Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente a todos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Porque quem nele confia não será condenado, não será envergonhado. Mas ele trará para nós. Ele trará para todo aquele que invocar, para todo aquele que reconhecer os seus erros, os seus pecados, se arrepender, ele tem salvação, meu irmão. Ele tem vida eterna. Ele tem graça. Ele tem provisão. Aquilo que você não pode fazer, Jesus Cristo, Deus fez através de Jesus Cristo. E Ele tornou disponível a todo aquele que o invoca, a todo aquele que o busca. Aleluia. Aleluia. Volta um pouquinho, Romanos 8, versículo 1 e 2. Diz, portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Sabe, no Antigo Testamento, quando Moisés ele estabeleceu a lei foi para identificar o erro, identificar aquilo que era um crime, aquilo que não era certo. Então, como é que a gente descobria o que era errado? Por causa da lei. A lei trazia a transparência do erro. Amém? Então, a lei, se a gente viver pela lei, aí Jesus vai falar, se aquele que vive pela lei, que ele possa cumprir toda a lei.
que ele possa estabelecer a sua lei. Mas essa lei, ela foi aniquilada através de Cristo, que nos trouxe graça. E a graça, ela vem muito maior, ela vem com uma responsabilidade muito maior, mas ela traz uma consequência de termos uma oportunidade de nos apresentar diante de Deus. Nos traz uma oportunidade de sermos feitos justos diante de Deus. Amém? Então, viver diante da lei, a lei era apenas uma sombra, a lei trazia coisas que não era não real, mas quando a graça vem para limpar toda aquela sujeira. A graça vem para tirar tudo aquilo que não prestava. Amém? Porque a lei, ela não salvava. A lei não tinha poder para salvar. A lei só apontava o erro, apontava e identificava o pecado. Mas quando vem a graça, e ele diz, Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Ninguém se glorie. Então essa graça se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou salvadora. E quem trouxe essa graça? Jesus. Quando ele morreu e ressuscitou, ele tornou essa graça salvadora disponível a todos os homens. Ah, mas tem gente que não merece. Quem sou eu e quem é você para dizer quem merece e quem não merece? E quando Deus olha para alguém e torna disponível a graça para aquela pessoa, torna disponível o seu perdão para aquela pessoa, e você olha assim, aquela pessoa que fez isso, nós não estamos na posição de julgar. Porque não existe pecadinho nem pecadão. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Todos precisam da salvação. Ah, pastor, mas eu sou muito bonzinho, eu nunca pequei, eu não roubo, não mato, eu sou certinho. Mas Jesus, Ele é o Senhor da tua vida. Você é guiado pelo Espírito Santo. Jesus, Ele tem autoridade sobre a tua vida. Você reconhece Ele como Filho de Deus, enviado por Deus, que morreu por mim, morreu por você, que derramou o seu sangue. É disso que Ele está falando. Aquele que nele crê não será envergonhado. E todos que invocarem o nome do Senhor será salvo. Aqui Ele está se referindo, apontando para Jesus. Apontando para Ele, porque é através dEle. Porque dEle, para Ele, são todas as coisas. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Mas é tudo por Ele, é tudo por causa dEle. Tem a ver com Ele. A aliança foi feita em Jesus, em Cristo. Deus em Cristo. A aliança foi essa. E todos que estão em Cristo estão na mesma aliança também com Deus, através de Jesus. Como é que eu faço uma aliança com Deus? Recebendo Jesus como Senhor da minha vida. Por quê? Porque eu aceito também a sua salvação, de me libertar de um caminho que me levava para uma condenação eterna. E eu aceito agora o seu braço estendido para me tirar desse caminho e me colocar num caminho de vida eterna. Num caminho onde eu posso desfrutar da presença de Deus, da presença do meu Pai, daquele que me fez. Sabe, amados, quando Deus disse, olha, façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança, Deus, Ele tem o direito da minha e da tua vida, sabe por quê? Porque Ele é Criador. Ele criou a mim, criou a você. Mas Ele te dá o direito de escolha. Ele diz, olha, coloca os céus e a terra como testemunha de que te proponho a bênção e a maldição. Não que Deus vai te dar a maldição, mas aquele que não escolhe a bênção, consequentemente já está num lugar de maldição. Amém? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Coloco para ti a vida e a morte.
Em Deus eu tenho vida. Aquele que não tem a vida, tem a morte. E ele diz, escolhe, pois, a vida. Para quê? Para que vivas. Escolhas que nós precisamos fazer. Escolhas que nós devemos fazer. Que vai mudar totalmente o rumo da nossa vida. Da nossa eternidade. Aleluia. Abre lá em João capítulo 3. Evangelho de João capítulo 3, versículo 13. A partir do versículo 13 diz: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha 16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha... Aleluia. 17, pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus não veio para condenar. Sabe por quê, amado? O mundo já estava condenado. As pessoas já estavam num lugar de condenação. Já estavam num veículo que levava para uma condenação eterna. Jesus, ele veio para salvar. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra sem essa vida. Mas tenha a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Tenha a vida eterna. Sabe, Deus te fazer uma pergunta. Se te oferecessem hoje, agora, neste momento, uma Ferrari ou um paraquedas, o que é que vocês escolheriam? Eu escolheria a Ferrari, tá todo mundo com medo de responder. É pegadinha não. Eu escolheria a Ferrari, eu acho que você escolheria a Ferrari também. Mas deixa eu te dizer uma outra situação. Se você estivesse dentro de um avião ali caindo, e você não tinha como você evitar daquela queda, e ali naquele momento fosse oferecido uma Ferrari e um paraquedas, o que é que você escolheria? Por quê? Porque o paraquedas ia salvar a tua vida. Mas a Ferrari é muito mais cara, é muito mais valiosa. Mas ia morrer com Ferrari e tudo. Jesus, ele é esse paraquedas. Quando o mundo está indo de um lugar para uma direção de condenação, para uma direção de morte, Jesus chega. Ei, eu sou a tua salvação. Você não precisa cair. Eu vim para te salvar. Eu vim para propor esse paraquedas a você, te livrar desse sofrimento. Te dar salvação. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós confiamos nele, amado, quando nós depositamos a nossa confiança nele, quando nós entendemos que ele não veio para nos julgar, sabe? Quando tem uma passagem que diz que uma mulher foi pega em ato de adultério e os fariseus pegam aquela mulher para tentar provar Jesus, para tentar acusar ele de alguma forma, e colocam aquela mulher, você conhece a história, diante de Jesus, e diz, olha, essa mulher foi pega em ato de adultério, e na lei de Moisés disse para que essa atitude seja apedrejada. O que é que tu dizes? E Jesus fica ali, escrevendo ali no chão, tal, não queira saber o que ele estava escrevendo, também não sei.
A Bíblia não diz. E continuaram a perguntar: o que é que você diz? E Jesus olha para eles e diz: olha, aquele que não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E continuou escrevendo lá. E diz que começaram a sair de um por um, dos mais velhos, e deixaram todos, ficou apenas Jesus e a mulher. E Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, onde estão os teus acusadores? Quem é que te condena? E ela olha assim e diz: ninguém. Aí ele diz assim: eu também não te condeno. O único que estava ali, que tinha autoridade, que tinha poder para julgar, para condenar aquela mulher, era Jesus. E ele disse: eu não te condeno. Vá em paz. E tem uma versão que diz: abandone essa vida de pecado, e teus pecados são perdoados. Mas Jesus, ele não veio para condenar. Sabe, as pessoas já estão muito machucadas pelo mundo, já estão muito machucadas pelo jugo de Satanás. Jesus, ele veio tirar esse jugo. Ele veio aliviar essa carga. Ele não veio apontar o dedo para você e dizer que você é isso, é isso, é isso, é isso. Não. Ele veio: olha, abandona a tua vida de pecado. Eu te dou perdão nessa noite. Eu disponibilizo o meu fardo que é leve e o meu jugo que é suave. Aquilo que está em mim eu dou para você. E essa tua carga pesada pode entregar para mim. A Bíblia diz: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Aleluia. Certa vez, Jesus chega em Cafarnaum e estava lá na sua casa pregando, e uma multidão já estava dentro da casa e não tinha mais espaço nem para entrar. E alguns jovens trouxeram um de seus amigos que era paralítico e queriam entrar, levar na presença de Jesus, e eles não conseguiam por causa da multidão. E disse a Bíblia que eles subiram e destelharam uma parte da casa ali e conseguiram descer aquele paralítico onde Jesus estava. Aí a Bíblia diz que, vendo-lhes a fé, lá em Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante, até o 12, diz que Jesus, vendo-lhes a fé, olhou para aquele paralítico e disse: os teus pecados estão perdoados. E eu fiquei essa semana toda: rapaz, o cara veio ali para receber a cura e Jesus disse que o pecado dele estava perdoado, só. E isso causou alguns pensamentos, algumas pessoas, os fariseus, mestres da lei, que estavam ali: rapaz, quem é esse que diz que perdoa pecado? Quem é esse que chega e diz que os pecados das pessoas são perdoados? Só quem pode perdoar pecado é Deus. Jesus era Deus. Só quem pode perdoar os pecados é Deus. E diz que Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, o que eles estavam arrazoando ali, e disse: olha, o que é mais difícil? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma a tua maca, toma o teu leito, vai para a tua casa, seja curado. E foi o que Jesus fez com aquele homem. Não só perdoou os seus pecados, mas ele também curou aquele paralítico. E diz que aquele povo ficou muito eufórico, muito alegre, glorificaram a Deus por causa daquela maravilha. Eles disseram: rapaz, nunca vimos isso. Nunca vimos uma coisa dessa. Algo que foi impactante. Algo que chamou a atenção de todos que estavam ali. Mas Jesus curou logo o seu espírito, curou logo a sua alma, a sua condição espiritual. De um homem que era pecador, e disse: você está perdoado. Aleluia. Sabe, amados, algumas doenças
Preste atenção, algumas doenças elas são consequências de pecado, mas nem toda doença é pecado. Amém? Você pode entender isso? Então você não pode olhar para uma pessoa que está doente e dizer, isso é pecado. Está doente porque está pecando. Não, algumas doenças podem ser até consequência de pecado, de alguma desobediência. Mas nem toda doença é uma consequência, é um pecado, foi por causa de um pecado. Amém? Então aquele homem ele foi logo perdoado no seu espírito, perdoado na sua vida espiritual. Ele já tinha recebido a vida eterna, mesmo tendo paralítico. Mas Jesus também, para mostrar diante de todos, que não só tinha poder, não só tinha autoridade para perdoar os pecados, ele também disse, eu também tenho poder sobre as doenças. Eu tenho poder sobre toda a enfermidade. E disse, levanta e anda. E aquele homem pegou a sua maca e foi-se embora. Feliz da vida. Aleluia. Queria chamar o louvor, só para dar a impressão que está acabando. Lá em Atos 10, 38. Atos 10, 38. Diz, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus era com ele. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder. Aleluia. E andou por toda parte. Por onde ele andava, ele manifestava a glória de Deus. Por onde ele andava, ele curava as pessoas. Amém? Agora abre lá em Lucas capítulo 4, versículo 18. E disse, Jesus pegou o livro e abriu onde estava escrito. No versículo 18, ele leu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aleluia. Esse mesmo Jesus que operou, que fez grandes coisas, que fez grandes maravilhas, ele está presente nessa noite. Ele se faz presente em nosso meio. Porque ele diz, olha, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. E sabe, amados, você pode não ter visto muitas coisas, muitos milagres, mas ele continua fazendo. Ele ainda tem poder para fazer tudo aquilo que ele estabeleceu na sua palavra. Aleluia. Ele tem poder para salvar. Porque ele morreu justamente para a nossa salvação, para a nossa liberdade. Para nos livrar desse jugo de Satanás. Para vivermos uma vida de liberdade, uma vida onde a gente pode escolher servi-lo com amor, com coração. Entregar a nossa vida a Ele, entregar o controle da nossa vida, a direção da nossa vida nas mãos dEle. Aleluia. Porque nós somos dEle, pertencemos a Ele. Aleluia. Mas sabe, Ele dá uma oportunidade para quem ainda não fez essa aliança, para quem ainda não o recebeu como seu Senhor. Porque quando você recebe como seu Senhor, Ele automaticamente Ele te salva, Ele te livra. E Ele passa a ser o teu dono. Aleluia. Aleluia. E não é algo que você vai se esforçar primeiro, se limpar, se melhorar
para poder recebê-lo, para poder viver essa vida cristã. Não, a Bíblia diz, olha, vinde como estáis. E quando você vem, você é transformado. Quando você vem, quando você recebe o Senhor, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, algo acontece no teu espírito. Você continua com a mesma aparência, você continua com a mesma forma física, mas o teu espírito ele é reconectado com o Senhor. Aquilo que foi perdido, aquilo que foi cortado, essa aliança em Cristo ela é restabelecida. Amém? Aleluia! Tiago 1,18 diz que nós fomos chamados, regenerados, para que fôssemos como as primícias das suas criaturas, trazidos de volta, resgatados, regenerados, redimidos. Aleluia! Sabe, amado, tem coisas que a gente não precisava mais viver, não precisava mais passar. Mas quando a gente aceita o Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, nós passamos agora a servir a Ele, nós passamos agora a viver uma vida intensa nele. Uma vida de oração, uma vida de entrega. Aleluia! Você não vai deixar de viver. Entende o que eu estou falando? Mas você agora vai ter agora um novo estilo de vida. Você vai continuar trabalhando, você vai continuar conquistando suas coisas, mas algo diferente. Não só na tua vida espiritual, na tua condição de herdar a vida eterna, mas algo no teu dia a dia. Você vai ter agora um companheiro, um amigo que vai estar contigo 24 horas, chamado Espírito Santo. O Espírito da verdade, que vai te guiar em toda a verdade. Que Ele nunca vai te dar uma direção errada. Ele nunca vai te dar um conselho errado. Mas Ele vai te colocar no centro da vontade de Deus. Tem alguém aqui nessa noite que quer? É só confessar. A Bíblia diz, a palavra está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. E essa é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação e com o coração se crê para a justiça. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem alguém aqui nessa noite que quer ou se reconciliar, quer voltar para a casa do Pai? Aleluia. 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 Sabe, não sai daqui sem essa confissão, não sai daqui sem experimentar isso da parte de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e agradável. E tudo aquilo que Ele tem para mim e para você, conquistado por Jesus Cristo, já está à disposição. É só estender a mão. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é a mensagem do Evangelho. Isso é uma mensagem de vida eterna. Aleluia. Todos salvos? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Se você está enfermo, não precisa vir aqui, mas eu quero que você aí mesmo no seu lugar, você pode colocar a mão no seu coração ou na parte enferma. Eu quero orar por você. Não precisa vir aqui, porque cura está disponível também para você nessa noite. Amém? Então, Pai, em nome de Jesus, oro para que Espírito de vida
Espírito, Pai, que nos vivifica, nosso corpo mortal. Em nome de Jesus, onde houver a dor, onde houver o sintoma, e onde houver a causa do sintoma, Pai, em nome de Jesus, eu declaro cura, Pai. Declaro cura se manifestando no meio do teu povo. O povo que crê, o povo que veio te buscar, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo mal saindo, Pai, da planta do pé ao alto da cabeça. Teus filhos curados, Pai, completamente curados, desfrutando de saúde divina, Pai. Em nome de Jesus. Saúde restaurada. Em nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então que vocês sejam abençoados mais e mais. Amém. Aleluia. Chama